ela é uma cosmovisão de tudo, de como eu vou olhar para o mundo, de como eu vou encarar, e nós temos um novo padrão, a medida do homem perfeito, Jesus Cristo. É claro que a boca fala que o coração está cheio, então se o meu coração agora está cheio dessa mensagem, meu rap muda, minha atitude muda, aí isso é muito mais efetivo, porque hoje eu tenho mais resultados de ver pessoas transformadas, vamos dizer assim, socialmente, do que antes, porque países assim, em contexto de perseguição, e de resistência, você não chega abrindo a Bíblia no meio da praça e pregando, né? Então a gente tem esse trabalho na Tailândia, na Mongólia, na, na China, no norte da África. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júlio César, então vamos lá para mais uma entrevista. E hoje eu estou aqui com o pastor Tiago, mais conhecido como DH. Ele que é pastor na igreja Rogate, em Curitiba, é missionário, evangelista, também atua em vários projetos sociais, coordenando várias coisas para dependentes químicos, pessoas que moram nas ruas, e também é rapper, músico, então a gente tem bastante história aqui para a gente conversar hoje. Eu conheço o DH há um bom tempo já, das pregações que ele faz nas igrejas, algumas pregações que eu vejo também online, que ele sempre coloca no Instagram dele, e das músicas dele também, há um bom tempo já tenho ouvido lá os CDs há vários anos atrás. E aí, DH, tudo bem? Como é que você tá? Opa, Júlio, pessoal, bom Beleza. dia, boa tarde, boa noite, não sei como que vai te encontrar, qual horário, mas estamos bem, graças a Deus, felizes, fazendo aquilo que nós fomos criados para fazer. E para mim é uma alegria poder te rever e poder contar um pouquinho da nossa história e do que o que tem sido para nós uma missão de vida. Legal. DH, conta um pouquinho, eu fiz um resumo aqui, bem simples do que você faz, né? Mas como que você junta todas essas coisas na tua vida? Conta um pouco, atualmente, o que você tem feito como pastor, como missionário, como músico, como gestor de projetos sociais. Fala um pouquinho pra gente. Tá. Na verdade, um pouco do que eu faço começa antes, né, de ser pastor, mas só torna sentido mesmo quando eu encontro Jesus. Então, a questão do rap, a questão do ativismo social, a questão de um clamor dentro de mim de ver as injustiças e querer resolver, ela já nasce desde quando eu me entendo por gente, né? Então, ali com até 12 anos, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas quando eu vi o Racionais MCs, eu mudei esse sonho e falei, eu quero fazer isso da minha vida. Talvez não foi uma escolha muito boa, porque camisa 9 eu ganharia muito mais, né? Tanto que meu apelido era Ronaldinho, tanto por Ó, causa da, tanto por causa da aparência quanto do jogo mesmo. Mas quando eu vi aquela música chamada rap sendo entoada ali na voz do Ed Rock, do Mano Brown, algo me capturou. E aí começa uma trajetória que, com 15 anos, eu gravei meu primeiro CD, só que era uma vida onde eu pregava uma revolução social, mas vivia os meus dilemas, as minhas tristezas, a minha vida de drogadição, até que quando eu vou completar 18 anos eu encontro Jesus, e aí, como você diz, aí as coisas se encaixam. Aí eu entendi que tinha muita coisa dentro de mim que foi o próprio Deus que colocou. A gente não acredita que o nosso propósito nasce no dia que a gente encontra Jesus, mas ele só começa a fazer sentido no dia que você é encontrado por ele. E aí eu começo, quarta-feira, sábado eu aceito Jesus, na quarta-feira, aqui pertinho da onde a igreja é, no bairro, aqui no Santa Cândida, no Colégio Santa Cândida eu já tinha uma palestra agendada, que era uhum. para falar sobre o movimento negro, sobre algum assunto de revolução, e naquela quarta-feira eu começo a pregar para a escola inteira, porque para mim fez sentido todo aquele clamor que eu tinha, todo aquele sonho de um mundo mais justo, melhor. Eu entendo que em Cristo ele começa, né, trazendo justiça, mas que um dia vai ser pleno no reino dele. Então, para mim não tem dicotomia, não tem separação. Claro que você tem que, durante a vida, ir aprendendo a qual momento você está, né?
e entendendo que a tua posição, né, hoje como pastor titular, a gente tem que transicionar, por exemplo, só para você entender minha rotina de hoje. Hoje de manhã, 8 horas da manhã, 6 horas da manhã eu estava orando, 7 horas lendo a Bíblia, 8 horas no pastoreio, 9 horas da manhã numa reunião com a Secretaria Antidrogas da cidade para um grande projeto que vai vir, 11h30 roto pastoreio, agora há pouco antes daqui, uma reunião com as mulheres empreendedoras da igreja. Então, você vai, mas tudo para mim só faz sentido, é como se fosse uma orquestra. Existe ali a bateria, existe o violino, existe o baixo, existe, mas todo mundo está tocando a mesma nota e tocando a mesma música. Então eu encaro como a missão de Deus na minha vida. Então hoje eu tento pastorear, liderar os projetos, né? Como pastor titular, a gente consegue liderar vários projetos, acolher. Na verdade, o papel do pastor é acolher o que Deus falou para as pessoas, o propósito delas, é um treinador, né? E botar cada Uhum. um para jogar na sua função. E dentro disso, eu tenho essa veia evangelística que é o rap, que é a questão de realmente gostar de meter a mão na massa em justiça social, porque o rap está ligado com isso. E aí nascem os projetos missionários que também derivam da igreja. Então, eu respondendo a tua pergunta de maneira introdutória, é entender que Deus me chamou para isso, e tudo que Deus chama, Ele te dá toda a provisão, toda a graça, a habilidade, o prazer, né? De Uhum. realmente você fazer aquilo e aquilo não ser pesado. Mas hoje o meu trabalho é muito mais colocar os outros para jogar do que eu jogar mesmo. Então, eu estou Sim. numa fase, por exemplo, aqui tem vários grupos de rap na igreja, então eu trabalho mais com eles fazendo. A gente, claro, que no começo a gente faz mesmo, tanto para ensinar como para caminhar junto, mas a gente começa a empoderar vários, que nem hoje, né? A pastoral da sobriedade, então hoje eu já não interno quase mais ninguém, eu cuido daquela safra que foi cuidada e hoje os projetos começam a andar por si só. Uhum. Mas eu vejo como uma grande orquestra, né? Essas áreas. Daí dou uma aula, por exemplo, teologia. Mas para mim é um prazer, porque para mim eu estou ensinando a palavra de Deus. Então a gente faz todo isso como se fosse uma música só. Legal. Eu quero depois perguntar um pouquinho de algumas histórias aí, porque com certeza eu sei que você é uma pessoa de mão na massa mesmo. Várias pessoas que vocês acharam na rua, que você botou no carro e levou para a clínica de recuperação. E eu vou querer que você conte algumas histórias, mas deixa eu voltar só um pouquinho e perguntar um pouquinho da tua. Quando você iniciou ali, né? Que você falou que fez essa transição, você queria ser rapper, igual os Racionais, de repente você viu que o evangelho te deu o sentido que você precisava. É, Parece que ele uniu tudo aquilo ali, aquilo mudou, fez o sentido que faltava, né? Como que foi esse teu início de caminhada? Porque a pessoa também, quando ela. Eu imagino alguém como você, ela estava cantando rap, você tinha certeza de que aquilo ali era o melhor, de repente aquele negócio se transformou quando você descobriu que na igreja tinha uma verdade diferente, Jesus era uma verdade maior do que aquela que você estava acostumada. Como é que foi para você essa transição, esse momento que dentro da igreja a gente chama a conversão, né? Mas eu e, acho que muita gente que não é cristã às vezes não entende esses termos, mas é um momento de transição, de transformação de vida, né? então, é porque ela acontece porque a nossa fé, a fé em Jesus, ela não é apenas uma religião, né? Ela é uma cosmovisão de mundo. Então, o que que acontece que, por mais que havia verdade no rap, eu acredito, apesar que hoje mudou muito, mas na minha época ali, eu peguei 2000, 2001, 2002, 2003, era uma época de um rap muito politizado, muito verdadeiro, muito na base mesmo dos bairros, né? Eu cantei a primeira vez numa escola, então não era uma coisa de internet, de palco, era porque você queria ver o teu bairro melhor, a tua cidade melhor. Só que, por mais que havia verdade no rap, quando você encontra a verdade, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade com V maiúsculo mesmo. Aí você entende várias coisas, por exemplo, dentro do meu próprio coração, não eram. Eu lutava por justiça social, Júlio, mas era ligado a uma dor.
A dor de quem era pobre, a dor de quem era negro, a dor de quem era filho de mãe solteira, a dor. E há uma nobreza nisso, mas toda luta que é feita por uma dor, ela já é um pouco doentia. Por exemplo, eu era uma pessoa que não conversava com pessoas brancas, eu tinha raiva, eu participava de alguns movimentos de violência urbana, eu usava droga escondido, não usava droga na frente das pessoas, porque a minha ética do rap falava que isso era errado, mas as minhas crises como ser humano me levavam para o mocó. Quer dizer, então você tem ali uma luta, mas você tem as suas dores. Quando o evangelho de Cristo me encontra, e eu encontro salvação, parece que a coisa fica clara. Eu não desprezo aquilo que Deus já tinha me dado, que era esse coração, esse olhar para o excluído, mas tudo aquilo que fez sentido e agora curou a minha ferida, por exemplo, agora eu não preciso só reclamar do SUS e lutar por. Agora eu conheço aquele que cura. Agora eu Uhum. também não preciso só reclamar que meu pai me abandonou, tal, que isso é um fator social e realmente traz impactos, mas agora eu encontrei um Deus que é pai. Então é como se ficasse claro para mim que agora que eu fui curado, eu posso levar aquele que pode curar, não o DH cura, não o rap cura, não a igreja cura, mas Jesus, que não é religião, mas é um relacionamento. Então aí parece que a minha missão aí fez sentido. E agora eu tinha realmente o remédio. Agora eu tinha a solução, ainda que a gente lute e o próprio evangelho já transforma socialmente várias coisas, mas a gente sabe que esse mundo aqui tem várias tristezas, vários obstáculos, e aí entra a mensagem de vida eterna. Eu lembro do Pedro, o apóstolo, quando Jesus ele vai dando um sermão da Eucaristia, né? Todo mundo que me assiste, que é católico, ou evangélico, conhece que Jesus começa a dizer assim: os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. João capítulo 6. Quer dizer, Uhum. não era só, era pão para a barriga, mas que amanhã a pessoa morre. Mas ele disse: o verdadeiro maná, o verdadeiro pão, não era aquele. Jesus disse: sou eu que desci do céu, e aquele que comer de mim tem a vida eterna. E lá no final desse capítulo, ele pergunta para os discípulos: vocês querem me deixar? Porque quem tem esperança em Cristo só nessa vida, uma hora vai deixar ele quando aparecer algo melhor. Mas Pedro diz, Pedro o apóstolo, né? Ele diz assim: para quem iremos nós? Só tu tem as palavras de vida eterna. O meu rap, a minha vida, a minha luta, quando Jesus me encontra, ela toma outro sentido, porque agora eu encontrei a vida eterna. Claro que o evangelho impacta a tua vida aqui, claro que tudo que nós fazemos, a gente quer ver as pessoas melhores, quer ver a pessoa tendo uma vida com uma dignidade. O nome DH, né? Ele vem do Uhum. meu grupo, que era dignidade humana. Uhum. Então eu vejo que hoje o que nós fazemos como igreja é trazer uma dignidade, é trazer, na verdade, os direitos humanos, a Declaração de Direitos Humanos, ela tem muito da Bíblia, do pensamento judaico-cristão, mas ainda que tudo isso é bom, esse que tem as palavras de vida eterna, ele faz a tua vida ter uma ética, uma moral e uma esperança, que aí ela subsiste a qualquer coisa. Então, quando eu tenho isso que nós chamamos de conversão, é muito fácil para mim transicionar, porque parece que eu tinha todo o PC, mas faltava o software para rodar tudo aquilo. E Uhum. parece que quando Jesus entra e meus olhos se abrem, as escamas dos meus olhos caem, eu entendo tudo isso. Então, por mais que o rap é cheio de verdades, ele não é a verdade. Para nós, né, dentro da nossa fé, Jesus é a verdade. Não uma religião, não algo imposto, mas esse relacionamento, esse Deus, eu gosto das palavras do teólogo irlandês C.S. Lewis, que diz que o Filho de Deus se fez homem, para que o homem fosse feito filho de Deus. Então Legal. Jesus ele deixa claro para nós como que o ser humano tem que ser. Aí você entende que antes do haja luz, houve cruz. Então, para mim, foi primeiro um encontro pessoal, primeiro
Eu que tinha um monte de problemas, né? Igual eu te falei, eu era bom no discurso, eu era bom na teoria, eu era bom no conceito, eu era um falso amor, mas muito manchado pelo ódio. Era mais um ódio do sistema, mais um ódio é, do meu opressor, mais um ódio da minha, do que realmente um amor. Hoje não, hoje em Cristo, hoje que eu digo no dia que eu conheci esse amor. Sim. Eu vi que eu consigo amar até meu inimigo. Então, aí meu rap, é claro que a boca fala que o coração tá cheio. Então, se o meu coração agora tá cheio dessa mensagem, meu rap muda, minha atitude muda, minha forma de tratar minha mãe, meu pai, a forma de eu, porque a nossa fé não é apenas uma religião, ela é uma cosmovisão de tudo, de como eu vou olhar para o mundo, de como eu vou encarar, e nós temos um novo padrão, a medida do homem perfeito, Jesus Cristo. Então, eu comecei a mudar nesse sentido, e aí ser muito mais efetivo, porque hoje eu tenho mais resultados de ver pessoas transformadas, vamos dizer assim, socialmente, do que antes, porque hoje realmente acontece esse milagre. Né? Os antropólogos já têm chamado, sem ter nenhum viés religioso, mas de milagres sociais. Que Uhum. aonde o evangelho chega, o evangelho, numa sociedade com equilíbrio, com graça, com, com essa pitada que Jesus ensina, realmente não tem como não acontecer milagres sociais. Então a gente começa a transicionar assim e muda a nossa mensagem, vamos atrás dos amigos, começa no meu bairro, porque é assim que o evangelho é. Ele é como uma. Jesus falou que o reino de Deus é semelhante a uma dona de casa que pega 3 porções de fermento e ela coloca, ela amassa o pão. E aquela porção de fermento, quem tem uma avó, uma mãe que já fez pão, você vai ver que o pão começa a crescer. Quer dizer, ele começa lá no interior do teu coração. Só que ele não para aí, ele vai tomando e vai levedando toda a massa. E aí você vai cada dia caminhando e entendendo um pouquinho mais. É aquilo que está sendo vida para você. Deus te usa para ser vida e instrumento na vida do outro. Legal. Você tem um lema aí no teu trabalho que aparece em algumas músicas tuas também, que é almas e não palmas, né? Isso. E aí É, isso que você tá falando tem tudo a ver, né? Porque dá para ver que o teu interesse é levar essa transformação que aconteceu com você para outras pessoas, né? Por que e que, bom, acho que você já respondeu bastante aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais o que algumas transformações que você viu na vida das pessoas levando essa mensagem. tá. Algumas pessoas que, assim, ninguém acreditava que iam mudar, porque acho que quem não tem um trabalho com pessoas que usam droga, por exemplo, parece impossível, né? É, Você vê o cara lá na rua, no semáforo, pedindo dinheiro, parece impossível. Conta é, alguns casos aí de gente que mudou, que você conseguiu levar essa mensagem, a pessoa dá um testemunho de que deu certo hoje em dia. é. Só para explicar o almas não palmas, ele é uma frase chocante, não que a gente tenha alguma coisa contra palmas, contra, né? Você Uhum, reconhecer o trabalho de alguém, mas é realmente para mim nunca esquecer, porque isso é verdade. O que vai diferenciar uma carreira é as oportunidades e como, por mais que a gente faz arte, por mais que a gente quer fazer o melhor beat, o melhor, realmente a gente vai ter que fazer uma escolha. E para nós, tem uma outra busca minha que eu falo e Vidas Transformadas ainda é o meu maior hit. Então, o maior hit ainda é uma vida transformada. Por isso que é almas não palmas. Por isso que a gente tem uma relação em questão com o dinheiro, com o mercado, com a postura, que às vezes contraria o que uma pessoa quer fazer para ter sucesso. Parece que a gente sempre pega um caminho contrário. Não é, por causa da decisão. Para nosso sucesso, o maior hit é uma vida transformada. uhum, Então, isso vai determinar muito, isso que você falou é verdade. A forma de carreira que você vai ter, né? A sim. forma de forma. Então, sempre vidas foi. E graças a Deus, desde o começo, eu posso te contar várias histórias. Por exemplo, há 18 anos atrás, primeiro a minha história, foi lá 21 anos, mas depois Deus usando a nossa vida, né? Porque Deus é assim, ele faz milagres através de pessoas que ele Uhum. fez o milagre.
né? Deus não desce lá do céu, né? Ele faz e aí ele te usa para ir fazendo essa corrente do bem, igual aquele filme. Há 18 anos atrás, na verdade é 21, né? O que acontece? Quando eu sou salvo e começo a ver que era possível, eu não achava que era possível um dia ficar sem usar droga. Eu não achava que era possível não olhar para uma mulher como um pedaço de carne. Eu tinha uma vida sexual totalmente desregrada, imoral. Então, assim, o pecado, igual você está falando, quem olhava pensava que essa pessoa não tem mais jeito. Mas quando eu vi que tem jeito em Jesus, né? Eu comecei no meu bairro, aqui do lado, aqui à direita, o Jardim Aliança, e eu comecei com meus amigos, porque Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, eu comecei em Jerusalém, na minha localidade, naqueles que ouvem a minha voz. E aí, inevitavelmente, a gente foi caindo, né? Então, tem histórias, né? O William, que hoje é pastor, missionário, meu amigo, a gente ganhou ele ali no começo, passava as tardes junto, orando, esperando o quartel para não voltar para a biqueira. E quando eu ganho o William ali, os primeiros, um dia de madrugada, a gente está orando pelo bairro, né? E a gente sai para falar de Jesus de madrugada, sem saber quem encontrar. Aqui do outro lado aqui, nós entramos num terreno baldio, tem uma panificadora, embaixo tinha um porão, um amigo nosso estava literalmente com a lata na mão, fumando crack, Hum. e ali a gente resgata ele, o poder de Deus. Resumindo, hoje o Leandro, ele é um homem de honra, casado, 4 filhos, missionário na China, nunca teve Olha uma só. caída, e ele era um dos, o vô dele era dono do boteco ali no bairro, né, e meu vô também vivia lá, e meu avô falava pro vô dele, falava, olha o milagre que Deus fez na vida dos nossos netos. E porque realmente isso que você falou era real. As pessoas olhavam para nós seríamos mais uma estatística daqueles que ou contrai uma doença, ou é preso, ou é no cemitério, ou fica goiaba, não volta mais. Então, o Leandro, missionário na China, o William, foi missionário na Costa Rica, hoje pastor em Pinhais. É, a gente encontra, por exemplo, hoje tem um rapaz que me ajuda aqui na Pastoral da Sobriedade para falar dos mais frescos, que está há 3 anos limpo. Hoje ele voltou, ele é guarda municipal, ele voltou a operar, ele voltou a ter a sua arma. Hoje trabalha no combate a drogas no município vizinho. Mas quando ele chegou aqui há 3 anos atrás, eu lembro que eu já conhecia ele do bairro, só que demorou 20 minutos para mim reconhecer com quem que eu estava falando. Então você Nossa. imagina que deplorável. Vamos supor, eu te conheço, mas depois de 20 minutos aí que eu me ligo, nossa, é o Júlio lá de Guarapuava, de tão debilitado, saúde, emocionalmente, né? E não Sim. tinha mais contato com os filhos, não tinha mais esperança. O processo administrativo, eu lembro quando ele me deu o colete dele, eu guardei aqui na minha sala, liguei para o comandante, e hoje ele é um servidor exemplar no município vizinho aqui. Hoje ele está, depois da recuperação dele, já tem 6 pós-graduações. Uhum. Quer dizer, hoje é um homem de honra, hoje os filhos olham para o pai com orgulho. Então, são histórias assim, né? Histórias que você encontra pessoas, né, na minha casa, né? Quando eu era solteiro, morou mais de 20 pessoas que eu tirei da rua, né? Começou É. ali, né? Minha mãe topou comigo essa aventura, então a Uhum. gente pegava as pessoas em situação de rua e quando não tinha uma casa de recuperação, quando não tinha a gente trazia ali, cuidava delas. Então eu vi histórias, tem um amigo meu que se tornou grande amigo, né? Que hoje ele é empresário e ele não tinha onde morar. Então, Uhum. assim, esse acolhimento do evangelho, claro que também, eu te dizer, tem para cada uma história tem 10 que não virou em nada, ou a pessoa não deu valor para aquela oportunidade, ou lá na frente, ou está lutando ainda. Mas esse é o grande segredo do evangelho. O evangelho você não faz porque você quer um voto amanhã, ou porque você tem uma carência e quer que o outro corresponda. Você faz porque você tem uma ordem. Mateus Uhum. 25,
Quando Jesus voltar, diz o texto que ele vai dizer assim: eu tive fome, e você não orou pela minha barriga para a fome passar, você me deu de comer. Eu É. estava nu, eu estava com uma camisetinha rala em Curitiba, aquele inverno, e você me vestiu. Eu estava preso, imagine Jesus preso, Júlio. Uhum. Que será que Jesus fez para estar preso? E você foi me visitar. Eu estava enfermo e você não tinha poder para me curar, mas tinha a vontade de ir me ver. E nós vamos perguntar assim, então você entende que existe um mandato? É isso que é o combustível. Na verdade, está chegando o amor para aquela pessoa, mas na verdade você está fazendo porque Jesus falou. Porque você está enxergando Jesus naquele pequenino. E nós vamos dizer, mas quando, Senhor, que nós fizemos isso? Ele vai dizer, Mateus 25, todas as vezes que vocês fizeram a um dos pequeninos, a mim você fez. Uhum. Então, histórias que você poder dizer assim, puxa, eu pude, através desse amor de Cristo, que não foi eu que sou amor, mas Ele é amor dentro de mim, mas eu pude estender a mão, eu pude fazer algo, eu pude ser um instrumento dele. Aqui antes da entrevista hoje, antes da reunião, Uhum. hoje de manhã a gente acolheu um homem, né? Você vê a lágrima da esposa, você vê, foi para a comunidade. Agora, antes da reunião, os meninos iam fazer o acolhimento de outro, o cara totalmente transtornado, a mãe desesperada. Aí você tem que fazer uma intervenção com a guarda municipal, levar para o SAMU para ele se acalmar, porque não tinha condição. Você vê a lágrima de mãe, tem uma outra rima minha, já usando sempre as músicas, que eu Uhum. falo, de lágrima de mãe tocar o Deus de Israel. Uhum. Você olhar uma mãe desesperada e a lágrima de uma mãe tocar o teu coração, porque está tocando o coração de Deus. Então a gente dá essa oportunidade, essa oferta da graça para aqueles que, a partir daquele momento que a pessoa foi amada, ela é indesculpável. Depois que você é amado, você é indesculpável. Você não vai poder dizer, ah, mas nunca ninguém acreditou, mas vai ter alguém que Deus vai levantar que vai ser essa expressão de Deus na tua vida. Então, hoje tem Sim. muitos homens de honra, hoje muitos. Teve um senhor que nós tiramos da rua 13 anos sem colocar um chinelo no pé. O pé dele era cascudo. Além da droga, né, o dele era o álcool, a questão da rua, né? Quem trabalha com pessoas em situação de rua sabe a dificuldade que é a pessoa voltar a se acostumar a viver uma vida em sociedade. Sim. Por isso que às vezes o aparelho público, por mais hoje nós temos várias parcerias público, né, com o aparelho Uhum. público, mas eles não entendem por que a gente oferece isso, oferece aquilo, porque o problema está lá dentro, alguma coisa desconectou dentro da pessoa que ela perdeu. E aí que você vê o poder do evangelho, não tem a ver. Às vezes o psicólogo, o psiquiatra, o assistente social, ele é muito mais preparado do que a gente. Mas a gente carrega uma mensagem que o Espírito Santo trabalha dentro da pessoa e ela parece que acorda, igual o filho pródigo, né? Na Uhum. parábola do filho pródigo, Jesus diz de alguém que estava no estado deplorável, Lucas capítulo 15, e diz que ele olhava a comida dos porcos. Não sei se é em Guarapuava, eu sei que é forte de soja, né? Mas se Uhum. você Sim. for, mas se você for no chiqueiro, quando você for para a região de Chapecó tal, ainda não, ainda esses porcos de granja ainda é bonitinho, mas vai no chiqueiro lá do interior, lá do. E você olha aquilo e fala, não acredito que esse cara da parábola ele queria comer comida de porco. Não é nem que ele comia, ele desejava, mas ele não tinha condição. Mas parece que É. caindo em si é uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer. Essa é a definição de arrependimento. É quando a pessoa cai em si. E ele lembra do amor do Pai, ele diz. Então não tem nada a ver com a gente. A gente é portador. Aí é toda, todo o trabalho do Espírito Santo, mas isso é gratificante, você poder fazer essa diferença, ver esses resultados, mas igual eu te falei, se parasse só aqui, já era lindo, já era Uhum. um bem para a sociedade inestimável. Mas a nossa fé nos mostra que ainda é para a vida eterna.
aí tem um poder. Então isso tem acontecido direto, mas não é só na área de dependência química, morador. Por exemplo, a gente tem um trabalho muito forte aqui, é um projeto que não pode ser muito divulgado pela questão de segurança, que é o projeto Tamar Agar, que trabalha com mulheres vítimas de violência. Esse Sim. é bem sigiloso, eu sou ameaçado. Hoje eu falei na Secretaria Antidrogas, né? Eu tenho várias ameaças de morte, é você entrar em cativeiros emocionais, é você ver mulheres que estão debaixo de uma opressão, mulheres dentro de igreja, às vezes sofrendo, né, um abusador, um homem que não está fazendo o que a Bíblia manda, e é gratificante quando você estoura um cativeiro desse, no bom sentido, né, junto com a Uhum. Patrulha, Maria da Penha, mas você dá esse acolhimento, porque leva 3, 4, 5, 6 anos para realmente aquela mulher se restabelecer totalmente. Então, esse Sim. acolhimento, né, essa proteção jurídica, essa escuta de amor, esse pastoreio humanizado. Então, quando você vê, tem um último caso aqui na igreja, que está completando 5 anos, e você vê hoje essa mulher florescendo, vê essa pessoa bem, vê essa pessoa vendo o amor de Deus como algo que interfere na vida dela. Não é só uma coisa distante, nós não temos uma. John Stott, um grande teólogo anglicano, ele diz que o Deus cristão tem um nome, Pai. Ele é um pai. Ele não é um Deus que está lá longe, que de vez em quando eu faço uma oferta para ele, e se eu fizer as coisas erradas, ele vai vir com um raio. Quando você vê uma mulher sendo tirada no cativeiro, um órfão, a gente tem trabalho com crianças, sendo abrigado, um estrangeiro, nós temos aqui na nossa é, pastoral do refugiado, família afegã, Nossa. família venezuelana, pessoas que Uhum. tiveram que deixar a sua pátria e elas encontram, porque tudo isso que eu estou te falando tem um fundo bíblico, que a Bíblia fala do quarteto da vulnerabilidade. Então não fui eu que escolhi cuidar dessas pessoas, foi Deus que mandou. Uhum. Que é o órfão, o pobre, a viúva, que se enquadra todo tipo de mulher, abandonada ou por um marido morreu mesmo naquela época, mas hoje tem mulheres abandonadas, mulheres vítimas de o órfão, o pobre, a viúva e o estrangeiro. Uhum. Toda a teologia ela é baseada, tanto que Tiago vai dizer no Novo Testamento, Tiago 1:27, que a verdadeira religião não é ficar na igreja cantando, levantando a mão, decorando o catecismo, mas a verdadeira religião é atender os órfãos e as viúvas na sua Uhum. necessidade. Tá Sim. entendendo? Então, é a adoração prática, é o amor prático. Então, até dando essa entrevista, e você está sendo muito generoso nas perguntas, mas eu quero deixar bem claro para a tua audiência que não tem a ver com o DH. Claro, eu encontrei qual que é a minha parcela nisso tudo, qual é o meu propósito. Uhum. Mas cada pessoa, quando ela entende o amor de Deus, ela é tocada por esse amor, ela vai poder ser um instrumento de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Deus Totalmente. escolheu ser amado no próximo. Deus escolheu ser tocado no próximo. Deus escolheu ser reverenciado, se assim eu posso dizer, servido no próximo, no semelhante, naquele Sim. que é igual eu. Isso é uma outra coisa que eu queria te perguntar. As pessoas que trabalham com você, hoje em dia tem bastante gente que te auxilia, né? Você comentou no começo, Sim, que te auxilia com esses projetos, e vocês conseguiram fazer várias parcerias, até com o poder público, com outras sim. ONGs, né? Como que você conseguiu chegar nesses lugares e se manter fiel à missão, né? Sem acabar, às vezes, tendo que vender para se encaixar no projeto de outra pessoa, de outra ideia. Como é que foi isso aí? É, primeiro amando a Deus mais do que as pessoas. Uhum. O que eu amo é Deus. Eu amo as pessoas porque eu amo Deus e Ele ama as pessoas. Então a gente não negocia princípios e valores, né? Então isso é muito, para nós é um princípio. Então eu sigo tudo que a Bíblia, tento seguir tudo que a Bíblia recomenda. Então ela mesma põe os limites. Então eu não sou um ativista social, eu sou um pastor. Eu lembro Uhum. da passagem de Jesus em Mateus 9, que ele olha as multidões, Mateus 9:35 em diante, e o coração dele se compadece.
porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Então é tendo um tipo de liderança pastoral. Eu olho para as pessoas e tento ter esse olhar de Jesus. As pessoas estão aflitas e exaustas e elas não podem ter um novo líder. Eu não estou aqui para ser, eu quero ser pastor, mostrar o verdadeiro pastor que é Jesus. E aí tendo esses princípios, aí você vai vendo, a gente foi desenvolvendo também, graças a Deus, no caráter de Cristo, bons relacionamentos. Sozinho ninguém faz missão, né? Então sempre tem. E aí você vai olhando poder público, não politicagem, né? A gente não, a gente sabe quando é politicagem e quando realmente existe o poder e eles têm à disposição, por exemplo, a pessoa sai do tratamento ou antes de ir para o tratamento, existe o CAPS. A gente pega na mão dele e vamos para o CAPS, vamos fazer lá. O CAPS vai fornecer coisas que eu não preciso correr atrás, Uhum. né? Tem tal coisa, então você vai fazendo parcerias, comunidades terapêuticas, então você vai tendo o que hoje a gente fala no quarto setor, que são as redes de apoio. Você tem que ir se cercando. E Deus não conecta pessoas, né? Deus conecta os propósitos. Então, como eu te falei, hoje eu vim de uma reunião com a Secretaria Antidrogas. Eu não tinha falado com o secretário ainda, mas a gente sentou na mesa e, cara, parecia que a gente se conhecia há anos. Porque ele tem uma causa e eu também tenho uma causa. E aí nós podemos estar na mesma casa, na mesma pasta, na mesma. Então é sempre com discernimento, né? Política tudo bem, porque política é uma coisa boa, agora politicagem não. É tomando cuidado com o dinheiro, né? Tem gente que acaba. E tudo isso é por causa do evangelho. O evangelho diz um jeito de vida que é para você levar, o evangelho diz. Então você cuida com o dinheiro, com o poder, com as motivações, por que eu estou fazendo. Porque quando você olha para dentro e Deus sonda teu coração e você mantém nele, ele vai dissipando a cada dia todas as motivações erradas. Se um dia está querendo vir uma motivação, uma autopromoção, um glórias a mim mesmo, você poderia, você se contentar com aquilo que Deus mandou você ser. Eu lembro de João Batista, quando a galera começou a dizer, acho que esse cara é o Cristo, hein? Ele falou, não, eu só sou a voz do que clama no deserto. Ah, mas tem alguém aí batizando mais que você. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, o que faz, Júlio, a gente não se perder, não é a gente se esconder e não fazer nada. É a gente estar exatamente no lugar e da forma que Deus determinou. Identidade. Já falei muito aí em Guarapuava sobre isso. Identidade, propósito e destino. Então a gente faz as parcerias porque ninguém faz nada sozinho. A gente tem rede, a gente é humilde para aprender com o aparelho público, com todo mundo. Mas a gente sabe que nós somos ministros do Evangelho. Existem parâmetros no Evangelho que nos protege, que é não amar o dinheiro, porque todas essas coisas trazem, faz isso, faz aquilo outro que dá certo, faz aquele. Você buscar o interesse do outro, é entender que qualquer posição, uma vez, Marcos capítulo 10 até me perdoe falar tanto da Bíblia, mas Não, à é, vontade. é a verdade, é Sim. a nossa ética de trabalho, é a palavra de Deus. Os discípulos começaram a discutir quem seria o maior. Então, olha como isso está dentro do ser humano, isso é inerente. Aí um pede para uma mãe fazer uma intercessão, tá tudo em Marcos 10. Aí os outros 10 ficam sabendo que os dois estavam de trama e começam a brigar porque eles também queriam poder, posição. E aí Jesus diz assim: lá no mundo, na forma do mundo pensar, as pessoas querem uma posição de autoridade para quê? Para mandarem um no outro, para ser o maior. Mas agora no meu reino, por isso que nós temos essa linguagem do reino, porque é outra jurisdição, é outra parada. Quem quiser ser o maior, então ele não condena você ser o maior, mas ele explica o propósito. A ética protestante, ela não condena você ter dinheiro, ela não condena você querer crescer. Todo o Ocidente foi fundamentado na ética protestante. Mas ela diz assim, Jesus diz, quem quiser ser o maior, que seja o menor. E aí ele mata, dizendo o versículo do propósito dele.
Então, ele é o meu exemplo. Eu admiro várias pessoas, eu aprendo com a biografia de vários homens, mas Jesus diz em Marcos 10:42, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então você entende, cara, se um dia qualquer coisa, se Deus me colocou nessa posição, se Deus me deu esse talento, se algum dom há, se alguma habilidade, tem que ser para servir. Então você consegue transicionar, porque quem serve não é escravo de ninguém. Quem serve, a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Quando eu aprendo a servir em amor, mas então ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então você sabe sentar, você sabe sentar com. Você olha, todo mundo é semelhante, não há interesses escusos, não há nada escondido, não há nenhuma uma intenção que não seja realmente fazer o que Jesus falou. Então a gente é guardado assim, uma vida escondida em Deus, uma vida de devoção, uma vida de olhar como Jesus mandou fazer e amando Jesus mais que as pessoas. Aí você não ama a causa, não ama a missão, você ama ele. Então isso que tem nos guardado e a gente procura ensinar. E daí que entra isso também. Porque o nosso treinamento com as pessoas, ele não é teórico. Ele é o discipulado. Então, o Jesus fez isso, ele derramou, ele falou para os discípulos, tudo que meu pai me falou, eu estou falando. E eu não falo com parábolas, o que eu estou falando no ouvido de vocês vão gritar na internet. Então, essa equipe que você falou, ela é formada de anos, tem aqueles que a gente já enviou para algumas cidades e tal, quando Deus tem um propósito, mas aqueles que estão aqui são anos caminhando junto, e eu acredito que eles vão vendo e falar, cara, é assim que tem que ser. Então é algo assim empírico, é algo realmente de vida na vida que vai gerando essa proteção uns com os outros. Né? Sim. Então, não é só um treinamento, vem aqui, faz um treinamento, você vai aprender a lidar. Não É. tem, não tem esse discipulado EAD. O discipulado ele é pertinho, né? Você pode ter uma mentoria, você pode assistir uma aula, uma pregação, a tecnologia te ajuda muito nisso. Mas essa relação, ela tem que ter pele, ela tem que ter caminhada. Por isso que o Talmidim, né? Que era da época de Jesus, os discípulos diziam que ele só ficava bom quando ele era coberto com a poeira do seu mestre. Quer dizer, ele andava tão perto. Então a gente leva a internar junto, a gente faz junto, a gente vai indo. Acontece uma situação, depois a gente faz uma reunião, você viu o que aconteceu? Olha, aquela pessoa tem que ser amada. Então, na prática, você vai não só ensinando a teoria, mas mostrando como Jesus fez por nós, nós temos que fazer para o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas é um caminho diário, todo dia. Tomar a sua cruz. Morrer para o Thiago, para o DH, para o rapper, para o educador social, para todo aquele que quer para que Cristo apareça. Eu vou ter que dar uma diminuída. Sim. E você também, eu vi que você participou recentemente de um encontro com o Dom Peruso, né, que é o arcebispo de Curitiba. Então você tem também esse trabalho com líderes religiosos de outras denominações, por exemplo, o arcebispo, né, católico, Sim. de outras igrejas evangélicas mesmo. Existem tantas diferenças entre as igrejas evangélicas, protestantes, que muitas vezes é bem difícil o diálogo, né? E Então, como que você tem enfrentado isso? Tem conseguido trazer as pessoas para participarem de projetos juntos, fazerem coisas juntas? vai parecer que a minha resposta é combinada, né? Mas é por causa de Jesus. Porque Jesus mandou fazer isso. João capítulo 17, 20 e 21, ele falou, Pai, que eles sejam Hum, como eu e o Senhor somos um. Para quê? Para que o mundo creia que me enviaste. Todos os dias nós fazemos orações a Jesus. É uma música minha. E nós queremos ser respondido. Mas Jesus me ensinou que a igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja é nós. Então o chamado da unidade, ele tem crescido na minha vida, e até deixando assim bem sincero, né? Até hoje eu faço parte também do Em Cristos. Depois você pode pesquisar. É um movimento nacional, até em memória ao Papa Francisco, chancelado por ele, tá?
Papa Francisco tinha um sonho, estava conversando com... Dom Peruso me falou isso, que era o dia que ele ia ver católicos e evangélicos juntos. Ele sabia que ele ia morrer. Olha, ontem ele morreu e foi uma conversa nossa. Sem Uhum. ver isso, mas ele tinha esse sonho. Então, o Papa Francisco, todo mundo que nos assiste, que é cristão, vai saber que depois do Vaticano II, né, muita coisa mudou depois do Concílio Vaticano II em relação à relação entre protestantes e católicos, né? Então foi estendido uma destra de comunhão e esse é um movimento mundial. E aí que nasce a palavra ecumenismo, que às vezes as pessoas usam errado, que não é o contato entre religiões diferentes, isso é diálogo interreligioso, isso eu não faço. Mas o ecumenismo é o diálogo entre cristãos de diferentes tradições, principalmente católico e protestante, católico e ortodoxo. Então a gente começa a ter essa, né, judeus messiânicos que também acreditam que Jesus é o Messias. Então hoje, graças a Deus, baseado na Bíblia também, pode ver, agora não tem nada a ver com rap, não tem nada a ver. É isso que eu te falei, esses chamados que Deus vai. Hoje eu faço parte do Em Cristos, que é um movimento abençoado, né, por todos os arcebispos, por isso que uma das coisas que o Dom Peruso deu para nós aqui no Paraná foi a bênção, né, para que outros, hoje o Padre James está sendo transferido, mas ele fazia parte aqui, Padre Marcial, que foi reitor da PUC, muito tempo, um dos teólogos mais brilhantes do nosso país, trabalha com o Vaticano, ele é responsável por esse diálogo na América Latina, ele era aqui de Curitiba, então a gente tem esse diálogo com nossos irmãos católicos, e aí com também Deus me deu a graça de conhecer várias tradições protestantes, evangélicas, e eu tô querendo responder a oração de Jesus. Se Uhum. você for olhar, como que a gente faz para andar junto? É focando naquilo que nos une, não nas diferenças. Na verdade, quando você tem um coração, que o pastor Luiz tem uma frase muito legal, que ele diz: um coração que não se ofende é uma semente para a unidade. Quando você não se ofende, Deus vai começar a te mostrar a beleza que é a unidade. E aí você vai responder a oração de Jesus. E aí você não vai ver as diferenças como um problema. Você vai ver ela como uma beleza. O apóstolo Paulo diz isso. Nós estávamos Sim. conversando no último em Cristo aqui, ali no Bosque de Jesus, com as irmãs evangélicas de Maria, com um diácono da Igreja Católica, alguns irmãos. O próprio Paulo diz em 1 Coríntios 12 que o corpo de Cristo tem vários membros. E qual que é a razão disso? A mão não pode dizer para o pé, por que, que você é assim? Quer dizer, em vez de ficar brigando porque nós somos diferentes, que bom que há essa diversidade, mas importante que o cabeça é Cristo. Então, uma das coisas assim chave, se alguém estiver assistindo isso aqui, for um pastor, um padre, um irmão de qualquer tradição cristã, e aí entender o seguinte: quais são os pontos cruciais da nossa fé? Então, um parâmetro muito legal, e até vai ter aula esse ano aqui na igreja, que nos une é o credo apostólico. O Sim. credo apostólico, né? Eu creio em Deus Pai, Criador. Ali estão as doutrinas fundamentais que fazem um cristão. Depois daquilo ali, as diferenças se diminuem e, na verdade, dependendo até, elas se tornam até belas, porque você começa a ver a beleza e a multiforme graça do corpo de Cristo. Então, isso tem sido uma chave para nós. Então, o Cristos hoje ele é dividido em regionais, e nós temos um encontro anual, né, em Sorocaba. Então, Deus foi trazendo esse coração. Eu queria responder a oração de Jesus. E eu falei para o Uhum. Dom Peruso na última conversa que a minha maior dor é que a gente não pode cear junto, né, por causa da tradição católica e a protestante, e dentro do protestante, quatro. Então a ceia é tão emblemática porque ela foi o que nos dividiu também. Mas Jesus falou que quando ele voltar, nós vamos sentar na mesa e cear. Entende, Júlio? Então, trabalhar para a unidade é você expressar
é o corpo de Cristo, é você poder aprender com o outro, é você não abrir mão das suas convicções, porque, claro, há diferença, senão estava todo mundo. Mas você já não olha as diferenças como afronta, ou como eu sou dono da razão, mas você olha como Deus é sábio, porque talvez tem pessoas que só iam conhecer Cristo dessa forma. Sim. Então, aonde as pessoas vê problemas, a gente, quando você realmente tem um coração humilde, você vê beleza, você vê assim como Cristo, como a igreja. Então, isso é chamado de ecumenismo, essa comunhão entre quem tem as coisas em comum. Então, tem sido um trabalho maravilhoso, claro que é um desafio ainda. Eu vejo assim, né? No em Cristo, a gente só leva pessoas mais que têm um coração mais amplo, mas dentro do movimento evangélico, né? Você unir dois pastores, tinha uma frase que eu falava, que era até pesada, mas eu Uhum. dizia que era mais fácil unir dois traficantes do que dois pastores. Porque eu já fui fazer eventos em comunidades onde tinha brigas, né? Falar, galera, vamos fazer um negócio e tal. Não, então beleza, sábado não tem troca de tiro, ninguém vende droga. Os caras entendiam que faziam bem para a comunidade, então tinha uma trégua. Agora, você tentar unir dois pastores, cara, só o Espírito Santo. Então, brincadeiras à parte, né? A gente tem que entender que é uma oração. Você que me assiste aí. Jesus fez uma oração que só eu e você podemos responder. Faz-nos um, para que a gente possa refletir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o mundo vê a unidade, há avivamento, porque Deus não deu tudo para uma tradição, para que a gente fosse humilde de aprender com o outro, para que a gente reconhecesse os nossos limites. Aí que está a beleza, né? Então tem sido um trabalho bem legal, só que aquela visita ali, ela faz parte desse projeto maior da bênção, né? Sempre tem que ser renovada ali para que quando um padre estiver com a gente, o arcebispo tenha, tenha esse aval. E também ali era uma pauta com o Dom Perus, era uma pauta sobre o Ora Curitiba, que foi um movimento de oração pela cidade. E aí a Uhum. Igreja Católica teve conosco, né, numa hora ali. Então Uhum. foram horas, né, períodos de meia hora cada denominação. Então a gente queria todo o corpo de Cristo intercedendo, dando de presente para a cidade as orações. Então é isso. Então a linha média, eu acho que hoje para saber se uma pessoa é cristão é o credo apostólico, né? Se essa linha realmente está sendo um cristão, aí vai ter as diferenças que eu já não vejo mais como problema, mas eu vejo como uma beleza do corpo de Cristo. Sim, até quando eu fiz essa pergunta, eu me lembrei, há algumas semanas atrás, eu entrevistei aqui, e eu postei no canal, uma entrevista com o Dom Estevão, né, que é um monge cisterciense, católico também, e é um monge contemplativo, vive afastado do mundo, na comunidade, com outros 20 monges ali, né, e aí quando eu quis te convidar para a entrevista também, eu pensei justamente essas duas entrevistas juntas, eu acho até fazer o link aqui para o pessoal que está assistindo, se quiser ir lá depois dar uma olhada no canal, assistir a entrevista com o Dom Estevão, vai ser bem interessante de ver essa manifestação do cristianismo mesmo, né, completamente diferente, assim, o DH é um pastor que está atuando no mundo, na rua, no chão aqui, evangelismo, e lá tem o Dom Estevão, que é um monge contemplativo, retirado da sociedade, e é muito interessante a gente ver essas duas pessoas falando como são diferentes, mas ao mesmo tempo como é parecido. É bem, bem legal de ver. Foi o João Batista e Jesus, né? João Batista ele era de uma linha mais monástica, né, dos essênios, assim. E Jesus já vivia igual o Chorão diz, né? Meu escritório é na praia, eu tô sempre. Jesus vivia na praia, né, mano? Então, assim, mas é isso que você vê, beleza. Eu subo os montes, mas eu tenho que descer correndo para os vales para poder levar esse Deus. E só que a gente também, dentro do meio evangélico, existem as pessoas não conhecem, mas existem os irmãos de oração, os irmãos que vivem no monte, os irmãos que vivem no quarto. São funções diferentes, né? Isso que é a beleza, falando uma linguagem mais brasileira, futebol. Não é que o atacante é melhor que o goleiro. São funções Sim. diferentes de um mesmo time, entendeu?
Exatamente. E me conta um pouco, DH, você falou que tem várias pessoas aí, até das pessoas que se converteram aí, que eram do teu bairro, que você pôde conversar com essas pessoas e que hoje são missionários, né? Você falou de um que está na China, que eu sei que a Igreja Rogate investe em missionários, se não me engano, na Tailândia, Sim. o pastor William esteve já na Costa Rica também, então como que funcionam essas missões para outros países? Como que é o auxílio que a igreja dá para enviar essas pessoas? Como que funciona? De novo, nós só somos missionários porque a Bíblia, né, Jesus, quando ele, os últimos 40 dias, depois de ressurreto, ele falou das coisas do reino, e nós temos registro, ele dizendo, por exemplo, Mateus 28, do 18 em diante, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus disse em Marcos 16, 15 em diante, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Em Atos, quando a galera fala, tá, mas quando que vai vir o teu reino? Ele fala, calma, galera, não se preocupe com isso agora. Mas recebereis o poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para ficar na igreja, ou rodando? Não, para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente vê na Bíblia que a ordem de Deus ela é missionária. Então a gente começa a orar por isso, começa. E aí o DNA da nossa igreja sempre foi esse. Até tivemos um culto de missões sábado passado, onde estava o Jardel, que é o nosso missionário responsável por toda a Ásia, junto com um pastor tailandês e um casal de pastores mongóis, Hum. frutos desse trabalho. Então, a gente tem trabalho como Igreja Rogate, né? Antes de mim, aqui, quando era o pastor Josué, o nosso ancião, o pastor Josué começou o projeto na Mongólia. Então, hoje nós temos um projeto, você pode entrar aí nas nossas redes sociais, extraordinário na Mongólia, igrejas estabelecidas. Tinha acabado de cair o socialismo lá. Hoje nós temos um trabalho bem relevante na Mongólia, na Tailândia. Hoje nós temos um centro, Mission Center, então um centro missionário, igreja, escolinha de futebol, sempre usando estratégias, né? O futebol tem sido uma estratégia, até oramos para que o Brasil melhore, porque Uhum. é uma estratégia brasileira de chegar em qualquer país ao futebol. Então, na Tailândia também, na China não posso dar muito detalhes, mas também é pelo futebol. É, Norte da África, país muçulmano também, eu não posso dar muito detalhes, mas é através da educação física, porque países assim, em contexto de perseguição e de resistência, você não chega abrindo a Bíblia no meio da praça e pregando, né? Às vezes a pessoa tem uma cabeça brasileira hoje, que graças a Deus você tem liberdade religiosa, mas não, nem sempre foi assim. Então a gente tem esse trabalho na Tailândia, na Mongólia, na, na China, no norte da África. Temos a base na Costa Rica, onde o William trabalhou 5 anos. Então a gente tem lá uma base, tem um nativo que o William ganhou para Jesus e tal. Precisamos nutrir mais, que já é Latinoamérica, e a Europa, que hoje é um campo missionário a ser explorado. A Europa hoje já é considerada pós-cristã, principalmente o contexto nosso ali, que é a Alemanha, né? Então hoje, graças a Deus, estamos indo para a quarta igreja na Alemanha, mas para alemão, porque a nossa denominação tem raiz alemã. Então é um projeto chamado Reverse Mission, onde a gente agora está indo para lá como um dia eles vieram para cá. Então tem sido maravilhoso também. Lá eles não têm necessidade financeira, educacional, ética, mas nós cremos que só em Jesus a salvação. Então hoje tem sido precioso o que Deus tem feito na Alemanha. Então esse DNA missionário é por causa disso. Ah, e temos aqui no Brasil, até aí pertinho, né? Tem uma membra da sua igreja que conhece bem lá, que é as tribos Guarani e Caigangue, né? Aí Rio das Cobras, que foi um projeto também de quase 60 anos atrás, aonde a gente traduziu a Bíblia para a linguagem Guarani, para a linguagem Caigangue. Então, são alguns projetos hoje, tem algumas pessoas orando por algumas nações, mas ainda são embriões, né?
que hoje tem funcionado por causa desse mandato de Jesus. Então, como que a gente acolhe? A partir do momento que surge alguém na nossa comunidade que diz que Deus está movendo ela para uma nação, nosso papel como presbitério, como liderança, como pastor, é acolher aquele chamado e ajudá-la a desenvolver. Se for de Deus, vai desenvolver e vai chegar uma hora que ela vai ser enviada. Então aí entra o preparo, entra o trabalho na igreja local, porque ninguém vai fazer nada num país que não faça na igreja local. Sim. Ninguém vai amar um chinês se não ama nem o cara do bairro dele. Então começa um processo de treinamento. Geralmente o preparo leva de 5 a 7 anos. Intenso para enviar uma pessoa. Desde entender, desde processo de caráter, a preparação linguística, uma faculdade que vai ajudar ela naquilo lá, uma capacitação teológica. Então, todo esse desvendar de um chamado aí vai pelo menos uns 7 anos intenso para que a pessoa possa um dia entrar no avião e ir mesmo, né? E aí com a imposição de mãos da igreja, né? Mas quem chama, quem agencia, quem é o Espírito Santo. Atos capítulo 13 diz que Barnabé e Saulo serviam na igreja de Antioquia. Aí veio o Espírito Santo e disse: Apartai-vos para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. A igreja chama eles, ora mais um pouco, e impondo a mão sobre eles, Atos 13, os despedem. Versículo 4: enviados, pois, pelo Espírito Santo. Então, a gente só é, como igreja ali, sócio daquilo que Deus mandou fazer. Por isso que a palavra submissão. Nós estamos debaixo da missão de Deus. Então, DH, eu queria te perguntar, você se converteu há mais ou menos 21 anos atrás, né, você falou. O que você identifica, assim, quais eram os desafios naquele tempo e quais são os desafios hoje? Mudou muito para você pregar o evangelho nesse período? Assim, o que me vem na cabeça um pouco é como a gente sabe, as redes sociais, todas essas informações que nós temos hoje em dia, elas assim, inundaram tanto o nosso dia a dia que parece que o mundo é tão rápido, mudou tanta coisa, e às vezes parece que a igreja está acabando ficando para trás na pregação, um pouco atrasada para combater as novas dificuldades que surgem, né? Você sente alguma mudança nesse período, assim, como que era falar com as pessoas na rua, ou até lidar com os membros dentro da igreja mesmo nesse período? Mudou muita coisa? Você sente alguma coisa especial, assim, que muda o teu dia a dia? Tá. Primeiro vamos falar do evangelismo, depois da vida na igreja. Isso. Mas as duas coisas caem no mesmo gargalo. A forma e a essência. Na essência não mudou nada. Na essência, o homem continua sendo homem, pecado continua sendo pecado, Deus continua sendo Deus e diabo continua sendo diabo. Mas essas mudanças que talvez a gente sinta cada geração vai ter os seus desafios, né? Mas antes uma geração era 40, depois diminuiu para 20, e agora, depois da pandemia, estão falando em 10 anos. Depois da nanotecnologia, depois da sociedade líquida. Quer dizer, tem um monte de fatores que tá dando essa sensação que as coisas estão. Antes você levava 40 anos para ver uma mudança significativa, depois diminuiu para 20, agora depois da pandemia parece que todo ano muda muita coisa. Então, isso sim, mas isso não é essência, isso é forma. E Sim. aí que nós precisamos pedir para o Espírito Santo, como que nós vamos, por exemplo, eu não posso ficar lutando para que as pessoas leiam a Bíblia no papel. Por mais que eu goste, eu falo, o cheiro da Bíblia, porque Uhum. isso que, cara, você vai, é tiro furado, você não vai atingir essa geração. Então, pelo menos lute para que seja no Kindle, né, para não prejudicar o olho da pessoa. É entender que o livro eletrônico hoje é esse, né? Então você tem que entender que pecado é pecado, princípio é princípio, diabo é diabo, Deus é Deus, o Evangelho continua sendo o Evangelho, o Espírito Santo continua sendo o Espírito Santo. Então nós precisamos se mover com uma frase que eu digo numa outra música, eu digo métodos modernos, princípios primitivos. Para seguir a Cristo eu não mais me sigo. Quer dizer, os métodos são modernos, a forma tem que se adaptar, mas a mensagem é a mesma.
Então, quando eu entendo isso, o que vai acontecer? Eu vou levar a mesma mensagem, mas de uma forma contextualizada. Então, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão. Só que agora eu tenho que levar o evangelho numa linguagem que elas entendam também. Então, aí que entra a tecnologia. Então, nós, como igreja, apesar que o movimento evangélico, aí falando até da nossa comunhão com os católicos ou com os outros, se você olhar, o evangélico ainda é muito mais antenado com isso. Uhum. Todas as religiões, às vezes as pessoas criticam, a igreja parece que virou show, agora é parede preta, não sei o quê. Eu acho que entra nisso que você falou, da forma. O que a gente vai condenar é o que o cara está pregando. Será que é o evangelho mesmo ou ele está. Mas, cara, o que impede você de ter uma luz melhor, de ter uma linguagem, de ter um slide, de ter uma comunicação visual? A comida tem que ser o mesmo, só que a forma de você fazer o prato, a forma de você dizer, cara, deixa eu dividir aqui, hoje não é mais campanha, hoje é série, hoje não é mais. Então, às vezes, até no nosso meio, agora falando se algum evangélico nos assiste, a gente que já é salvo é muito crítico. A gente deveria olhar e dizer, cara, mas peraí, essa pergunta responde tudo. Mexeu na essência ou mexeu na forma? Porque a forma tem que se adaptar. É isso aí. Hoje, por exemplo, você falou qual que é a dificuldade da igreja? A dificuldade que quando eu me converti há 21 anos atrás, a gente só tinha igreja. Então, por exemplo, você fazia um cachorro quente na igreja. Todo mundo ia. Por quê? Porque a galera, geralmente, né? O país melhorou, era um país mais pobre. Então, opa, vai ter comida na igreja? A gente não tinha Netflix, não tinha internet, não tinha smartphone na mão, não tinha casa na praia, não tinha. Quer dizer, a igreja era tudo que a pessoa tinha. Então isso ajudava o Espírito Santo ao quê? A gerar comunhão, a gerar busca, a gerar. Hoje, você tem que fazer de uma forma, né? Você vai ter que adaptar, talvez uma reunião mais rápida, sem perder a força do evangelho. Você vai ter que usar muito a internet. Por exemplo, eu vou falar para você, na Uhum. pandemia, eu nunca tinha feito uma reunião pelo celular. Sim. E era o mesmo celular que eu tenho hoje. Era o meu Samsung e tal. A pandemia me ensinou coisas que, por exemplo, hoje eu faço bastante reunião online. Eu sei separar quais são as reuniões que tem que ser presencial. Pô, isso aqui é um assunto que o olho no olho, eu não posso contar com a interferência. Se der tudo errado, a gente se abraça, é ou não é? Sim. Mas tem um monte de reunião que, cara, descobrir isso aqui, aquilo lá, até melhor pela internet. Entendeu? Então você vai se adaptando com a tua liderança, com a forma de gerenciar as coisas. Agora, é um caminho perigoso. Por quê? Porque não é tão simples discernir o que é essência e o que é forma. Então eu termino assim, ó. A igreja, ela é uma mão fechada e uma mão aberta ao mesmo tempo. A mão fechada, rígida, são os princípios que nunca podem mudar. Isso é verdade. Só que ela é uma mão aberta. São as formas que tem que mudar a todo momento. Agora, qual que é o grande desafio que o Espírito Santo tem que nos dar? Nós discernir uma coisa da outra. Para que a gente não fique lutando com formas. Por exemplo, hoje eu vi uma parada. Por exemplo, hoje você evangeliza. Não é mais com panfleto, é com uma camisa estilosa, com uma mensagem. Uhum. É ou não é? Os jovens nós fizemos uma Sim. camisa aqui que chamou muito a atenção. Tipo, hoje você evangeliza com boné, com produto, com QR Code para a pessoa puxar ali, entendeu? Você ficar parado numa esquina entregando, o cara vai achar que é casa. Nem as lojas faz mais isso, entendeu? Sim. Então você tem que. Mas o Espírito Santo e o próprio bom senso, ele vai mostrando para você o que tem que ser feito hoje, né? O que sempre continua dando certo, né? Principalmente no nosso país, é o esporte, é a música, é a cultura. Você tem que ver isso a gente fala em antropologia missional. Você tem que ver o que comunica com a tua cultura. Não tem certo ou errado. É o que comunica. Se eu chegar ali e fazer uma coisa que não tem nada a ver com a minha realidade aqui de Curitiba, do meu bairro, às vezes de um bairro de Curitiba para o outro já muda algumas coisas, né? Então, Sim. por exemplo, a internet é uma benção, por quê?
Curitiba, vou falar da nossa realidade. Eu acho que não sei se Guarapuava se assemelha nesse sentido, mas Curitiba o povo é muito fechado. Curitiba, assim, o povo, principalmente alguns bairros, né? Você só vai entrar na casa da pessoa pela internet. Sim. Se Todo você mundo bater no, confiado, né? se você bater no portão dela, ela não abre. Uhum. Então você vai ter que achar uma outra forma, uma carta, um escreve, é um impulsionamento no Instagram. Tem pastor que acha que é pecado botar um. Não, porque o Espírito Santo vai levar. Cara, o impulsionamento no Instagram. Agora, o que está sendo impulsionado, entendeu? Sim. É uma coisa do evangelho. Imagina uma mensagem evangelística, Júlio, bem feita. E você impulsionando, você mapeia o público da tua região, quem tem criança, quem tem. Cara, isso aí é coisa mais. Por exemplo, tem uma famílias que chegou aqui na igreja pelo Google. Quando a gente aprendeu, isso foi orgânico ainda. Ele veio de outro lugar, ele colocou assim, ó, o cara estava desesperado, queria ir no culto, igreja não apareceu a nossa. Aí ele veio, foi bem abraçado na porta, bem no dia Deus usa o pregador. Aí é uma série de coisas que leva a pessoa. Mas a gente já perdeu família na igreja porque a gente não tinha placa. A pessoa viu no Google, a gente era bom na internet, mas ele passou aqui, foi na igreja aqui de cima, até eu brinco com o pastor, né? Fala, você ainda roubou minha ovelha, meu amigo, aqui da. Porque ele achou que era ali, porque ele passou aqui na nossa frente, aqui. Todo mundo achava que era uma quadra, né? Porque é um clube, e nós não tinha pintado o muro ainda. Aí o cara achou nós do Google, aí você vê como que. Você entende? Eu tô falando coisas humanas. Daí eu brinco com o pastor ali, né? Até a família se batizou agora ali. Eu falei, essa era para ser ovelha nossa. Ela assistiu o PH na internet, ela veio na rua, só que errou o número, entrou na outra igreja. A glória a Deus, né, que entrou na igreja. Mas tirando as brincadeiras, Júlio, você tá entendendo que são formas? Sim. Antigamente era o panfleto, antigamente era a caixinha de som no meio da praça. Hoje ainda tem que ter ações assim. Aqui no nosso bairro ainda dá para fazer isso. Mas, por exemplo, hoje eu falo para você, por que que eu estava numa reunião, voltando à questão do rap, da dependência química, das pastorais, por que que eu estava numa reunião da Secretaria Antidrogas, que vai ter um evento Colombo Sem Drogas, na verdade é Paraná Sem Drogas, e nós vamos, porque isso para mim é mais efetivo do que fazer um evangelismo. Sim. Porque vai estar mais gente, eu vou me unir, eu vou entrar numa dor que as pessoas estão sofrendo, e Jesus veio para ajudar nisso, e amanhã o cara vai vir me procurar como pastor. Eu entro como educador social, eu entro numa escola prevenir contra a droga, que tudo isso já é o reino de Deus também. Eu não estou lá de Uhum. pegadinha, eu vou fingir que eu sou isso, porque eu quero o cara para. Não, eu estou indo lá porque Jesus mandou ir. Só que se ele quiser mais dessa mensagem, vem aqui que eu te revelo ela inteira. Sim. Ah, fala um Vai, pouquinho até, eu já tive a oportunidade de ir numa escola que você estava lá cantando rap, falando um vai pouco para os avisar. adolescentes. Conta um pouco como que é a abordagem com eles para É conseguir exatamente conversar. isso. É, a gente faz uma palestra que ela dura 40 minutos e a gente usa o rap, usa uma linguagem, né, mais acessível, uma linguagem testemunhal de quem usou droga, com alguns aspectos técnicos, mas que ele entenda. Cara, é maravilhoso, porque a gente consegue trazer para eles realmente que a droga é uma cilada, que a droga é uma mentira. E já aconteceu muitos casos aí em Guarapuava, teve regiões, e eu voltar, a pessoa dizer, olha, eu parei de usar droga, aquele dia que você vem aqui, eu tô indo na igreja, tô indo na cristianismo, eu encontro na Joy, na cristianismo, na quadrangular, teve um evento aí numa igreja, eu não lembrei o nome agora, que foi uma conferência de vários, que foi tipo num lugar que era uma balada, no centro, tem uma igreja, Uhum. era tipo um teatro, assim. Cara, quantos vieram falar para mim, você já foi na minha escola? Por quê? Porque o grande mandado de Jesus é ide por todo mundo, não é convide as pessoas para vir. Uhum. A gente é bom para ficar chamando as pessoas para vir pro nosso. Jesus não falou isso, Jesus falou para ir. E você indo, elas vão querer saber de onde você é. Aí você vai dizer, cara, eu sou lá da Joy, na Boca, como que é? Quintino Bocaiúva.
né? Isso. Porque Aham. ele vai ver você ali nas áreas da sociedade, mostrando essa vida de Jesus. Por exemplo, você falou dos desafios. A estratégia é essa. Nós precisamos de pessoas esportistas que sejam verdadeiramente discípulos de Jesus, pessoas na comunicação, pessoas na moda, pessoas nas ciências, pessoas. E aí você está onde a vida acontece. Porque nós brincamos que Jesus, na época dele, ele foi uma pessoa totalmente contextualizada. Se você olhar, ele era do lugar, de uma região de pobre, então ele estava lá, era da pesca, era dona de casa, as parábolas dele, a forma que ele falava. Pode ver, por que Jesus fala até hoje, 2000 anos depois? Porque ele falou a linguagem, ele falou do evangelho, mas na linguagem das pessoas. Acho que o The Chosen, Uhum. ele, de maneira, na licença poética, ele tá deixando isso muito claro para nós, né? Que Sim. Jesus era um de nós, no caso deles, né? Se Jesus aparece daquele jeitinho hoje, não vai nesse sentido. Só que nós somos o quê? Discípulos de Jesus. Então, quando nós correspondemos, eu gosto muito de um versículo, o pastor William Dereski, crédito para ele, dentro de todo o trabalho missional dele, ele desenvolveu um modelo baseado em 1 João, e o versículo 14 diz: O Verbo se fez carne. Pegou? O verbo de Deus, ali tinha um negócio dos gregos, mas o verbo, a palavra se fez carne. Uhum. Aí numa rima minha eu digo assim: o verbo se fez carne, mas nunca foi carnal. Meu rap se fez. Meu rap, até para pregar para o marginal. Quer dizer, Jesus ele se fez carne, mas nunca foi carnal, mas ele foi humano. O verbo se fez carne. Então a nossa mensagem tem que ser fazer carne no dia a dia. E habitou Sim. entre nós. A palavra no grego ali é a palavra tabernaculou, fazendo toda uma analogia à tenda de Davi, ao tabernáculo de Moisés, ao templo de Salomão, dizendo agora ele é a morada de Deus. Quer dizer, o verbo armou a sua tenda no meio dos homens. Ele veio morar com os homens. Então, o papel que você falou, qual é a dificuldade do evangelismo, falar com essa sociedade e da igreja? A igreja tem que ser esse ponto de contato. Não estou falando de pecado, não estou falando de adaptação, não estou falando de atualizar a Bíblia, eu estou falando de contextualização. Sim. Pentecostes foi isso. Tirando o fenômeno sobrenatural, olha o resultado. A Bíblia diz que naquelas 13 a 17 nações ali abrigadas em Jerusalém, qual que foi o grande testemunho daquelas nações? Depois de Pentecostes, que eles ouviam as grandezas de Deus na sua própria língua. Uhum. Então, por mais que a gente está num país chamado Brasil, a gente sabe que cada gueto, cada bolha, cada geração, ela tem a sua língua. Então, Júlio, eu acho que o grande desafio é esse, é não abrir mão da essência, mas ser a mão mais aberta em relação à forma. É Sim. não abrir mão dos princípios, mas ser a pessoa mais flexível em relação à forma. Forma a gente muda, forma a gente adapta, forma a gente fala erremos e vamos fazer desse jeito, mas o princípio é imutável. Aí você vê o poder de Deus tocando vidas e o evangelho fazendo o que ele sempre fez, porque o ser humano continua sofrendo, só muda. Hoje são as doenças psicossomáticas, hoje são a ansiedade, depressão, tá, mas o ser humano precisa de Jesus. Então nós temos assim a mensagem que transforma. Então a gente tem que ter essa flexibilidade na forma. Se a gente faz isso, o Espírito Santo vai mostrando quais são os desafios, quais os avivamentos que a gente precisa, que é a obra só dele, igual eu te falei. Hoje tem vários fatores sociais que prejudicam coisas que são muito caras para o evangelho. Como eu te disse, a comunhão, a questão do tempo, tudo é muito rápido, ninguém mais quer. Então você precisa de muita palavra para a gente andar nessa contracultura que é o reino de Deus. Existem coisas que nós não podemos entrar, porque são contra a cultura do reino. Mas existem outras que podem ser uma bênção na nossa mão. É só a gente
saber usar com a motivação correta. Então, é um caminho fácil? Não é, mas a gente tem o Espírito Santo e temos uns aos outros para aprender, olhar, aí entra o corpo de Cristo. Olha que legal que esse canal, que você discernir o que pode e qual é a linha que divide os dois. Legal, DH. Acho que muita gente que vai assistir também vai te inspirar muito no que você está falando aí. E qual que é o caminho de alguém que está pensando em mudar de vida? Talvez uma pessoa que não vai em nenhuma igreja ainda, e essa pessoa foi tocada aqui pelo que você falou, quer saber mais, quer conhecer mais. Qual que é o caminho que essa pessoa deve seguir? O que ela tem que fazer agora, depois que terminar o vídeo? Mano, se você chegou nesse vídeo, alguma coisa chamou a tua atenção, eu diria assim, a coisa mais preciosa que a gente carrega é a gente saber que o caminho até Deus não é complicado. Teve alguém que abriu esse caminho pelo seu sangue, Jesus Cristo. Você pode aí, como eu fiz um dia, na verdade, dentro do meu testemunho, eu conto que no dia 1 de janeiro de 2004, depois de uma noite de drogas, uma série de coisas que aconteceu que não dá tempo de explicar, mas eu entrei no meu quarto e falei, eu não aguento mais essa vida. E na época, olha as mídias da época, eu fui mexendo no rádio, achei uma rádio evangélica e estava tocando um hino. E ali eu comecei a falar com Deus. E Deus veio no meu quarto naquela hora. Quer dizer, o cara que tinha passado a noite usando droga, agora pode se achegar até Deus? Pode. Porque eu usei o meio correto, Jesus Cristo. Tinha uma mãe crente, então sabia. Então você chegou até aqui, pela internet. Você vai desligar essa live. Mas você talvez nunca conheça o DH. Talvez nunca conheça o Júlio. Mas esse Deus que o DH está falando, você pode conhecer aí agora. O nome dele é Jesus. Você pode dizer, Jesus, poxa, ele falou tal coisa ali. E você começa a desenvolver esse raciocínio. Ah, eu me converti dia 1 de julho de 2004? Não, eu fui me converter dia 24 de julho. Mas quando eu abri o meu coração, Deus começou a trabalhar na minha vida. Aí fique tranquilo. Se você for de Jesus, você vai parar numa igreja. Agora você pode ser da igreja e não ser de Jesus. Entendeu? Então, eu diria, Júlio, que é reconhecer que Jesus é esse caminho que leva até o Pai. E aí eu começo a me relacionar. Tá, mas aonde está Jesus? Aí você pega o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi isso que eu fiz. Na primeira noite, eu li Mateus, Marcos, Lucas. Eu queria saber sobre esse Jesus. E aí você está lendo aquele registro e você não está sozinho, porque ele enviou o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo começa a te guiar em toda a verdade. E aí o resto vai. Então abra o teu coração. Se você está afastado, né? Você, quando eu falava alguns versículos, você falava, cara, eu sei que isso aí é verdade. Volta hoje. Se houve alguma decepção, se a igreja, se os homens, se a gente falhou, a gente é assim, a gente é falho. Mas Jesus continua sendo o mesmo. Agora, se você nunca o conheceu, tem também. Não é nada à toa. Então você vai se abrindo para esse relacionamento. E grave isso, Jesus não é uma religião, ele é um relacionamento. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê, basta só crer, abraçar o que ele fez, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Júlio, é se abrir. Deus, quando eu comecei a me abrir, a deixar meus argumentos, a deixar de tentar fazer as coisas do meu jeito e dizer, Deus, eu me abro. Se o Senhor existe, eu lembro que a minha oração foi essa no dia 1. O Deus da minha mãe, se o Senhor existe, porque eu falava da boca para fora que ele existia, mas na verdade eu vivia como que quem não tá nem aí para Deus. Mas eu falei, se o Senhor existe, eu tô aqui. E olha, foi Mudou. a melhor coisa. Então aí você anda nesse relacionamento, né? Não existe mais barreira, não existe, se é com sinceridade e com verdade, e através de Jesus. Jesus é a senha do Wi-Fi do céu. Você quer se conectar com Deus. J-E-S-U-S, tudo maiúsculo. E aí você vai se conectar. Valeu, DH. Faz uma oração final para a gente encerrar. Eu Abençoar a vida queria, de todo mundo que antes de acompanhou até orar, eu aqui. queria agradecer você
pelo Valeu, convite, pela amizade de anos. Um abraço para sua mãe, né? valeu, muito obrigado. E vocês sabem o carinho, né? Por mais que foram muitas vezes, mas poucos tempos, né? A gente unir todos os minutos aí, mas foram muito verdadeiros, sempre com sorriso fácil, sempre. E espero vocês aqui em Curitiba e todos Sem vocês que dúvida. não estão aí conectados. Depois vou estar passando as redes sociais para o Júlio, ele coloca aqui na descrição. Se você quiser trocar uma ideia, quiser conhecer mais, o dia que vir a Curitiba, quiser tomar um café, um chimarrão, tamo aí, tá bom? Beleza, pode deixar, manda lá que eu vou pôr aqui embaixo. Tá bom. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por esse instrumento de Deus, que é o podcast, a entrevista online, que encontre corações, Senhor. Que o Senhor sopre. Se alguém foi abençoado com essa entrevista, possa passar para outro. Mas que eles não conheçam DH, mas que eles conheçam Jesus. Fortalece, Deus, a vida dessa pessoa. Se alguém sem esperança, se alguém no mundo das drogas, na depressão, na angústia, na desilusão amorosa, religiosa, que o teu Espírito Santo agora, que não depende de tempo, espaço, fibra ótica, nada, ele pode tocar essa pessoa agora, que comece um processo na vida dele e que um dia a gente possa se encontrar aqui nessa terra ou na glória, dizendo eu fiz parte daquela entrevista maravilhosa. Eu te louvo, Pai, te agradeço pela oportunidade do Senhor ter me salvado. E tudo que eu falei para o Júlio aqui, para sua audiência, Deus, é simplesmente uma expressão daquele amor que me encontrou. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Eu era cego, agora eu vejo. Que seja assim na vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Valeu, Amém, DH. Gilberto. Muito obrigado. Valeu, Deus pessoal. abençoe. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.